Bem-vindos ao Gênesis até Apocalipse. Sou ex-1716 Act 12. Hoje testemunharemos um dos momentos mais dramáticos do Antigo Testamento. José passa de prisioneiro esquecido para primeiro-ministro do Egito em um único dia. Em Gênesis 41, vemos como Deus orquestra circunstâncias impossíveis para cumprir seus propósitos eternos. 2 anos se passaram desde que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele permanecia esquecido na prisão quando Deus decide mover. Faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Finalmente, o copeiro se lembrou de José. Vamos ler como Deus transforma uma vida em minutos. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros teve Faraó um sonho. E chamaram a José, e o fizeram sair logo da cova. E disse José a Faraó: Isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Gênesis 41 2.1, 14, 16. Muitos detalhes fascinantes passam despercebidos nesta narrativa. Primeiro, José tinha exatamente 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, a mesma idade que Jesus começou seu ministério público. Não é coincidência. Segundo, quando Faraó removeu seu anel e o colocou na mão de José, estava transferindo autoridade real total. José podia assinar decretos em nome do rei. Terceiro, o nome egípcio dado a José, Zafenat-Paneia, significa Deus fala e vive. Até os pagãos reconheceram o Deus de Israel através de José. Quarto, a administração de José foi tão eficiente que pararam de contar o grão armazenado porque era como a areia do mar, incontável. Finalmente, José casou com Asenate, filha do sacerdote Dion, integrando-se completamente à elite egípcia, mas nunca abandonou sua fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Cada detalhe revela a mão soberana de Deus preparando o caminho para preservar seu povo. Vamos mergulhar nas transformações teológicas profundas desta passagem. Primeiro, vemos humilhação transformada em exaltação. Deus permitiu que José permanecesse na prisão até o momento perfeito, nem um dia antes, nem um dia depois. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Segundo, prisão vira palácio instantaneamente. Em questão de horas, José sai da masmorra para o trono, demonstrando que Deus pode reverter qualquer situação. Terceiro, sabedoria humana cede lugar à sabedoria divina. Faraó reconheceu: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Finalmente, o propósito se expande de preservação individual para preservação nacional. O plano não era apenas salvar José, mas usar José para salvar nações inteiras. Cada mudança revela como Deus trabalha em camadas. O que vemos na superfície é apenas parte de seu plano muito maior. Embora esta passagem não trate diretamente de ordem masculino-feminina, vemos princípios importantes sobre liderança e autoridade que Deus estabelece. José recebe autoridade administrativa total sobre o Egito, mas permanece submisso a Faraó, demonstrando que toda autoridade vem de Deus e deve ser exercida sob sua direção. Quando José se casa com Asenate, ela se torna parte do plano de Deus para preservar a linhagem que gerará as tribos de Israel através de Manassés e Efraim. Deus usa tanto homens quanto mulheres em seus propósitos, mas dentro da ordem que ele estabelece. José lidera com sabedoria e humildade, sempre acreditando a Deus seus sucessos. Sua liderança preserva a vida e abençoa nações, modelo do que Deus pretende quando coloca alguém em posição de autoridade. Enquanto José era elevado ao poder, os animais observavam com espanto esta transformação extraordinária. Nunca vi nada assim. Em uma manhã, este hebreu sai das correntes para usar as vestes reais. Como pode o Criador elevar alguém tão rapidamente? Eu voei sobre esta terra por anos, observando do alto. Vi José na prisão, fiel mesmo esquecido. Deus esperou o momento perfeito, nem cedo demais, nem tarde demais. E vejam como ele acredita tudo ao seu Deus. Isto não está em mim, Deus dará resposta. Que humildade mesmo recebendo todo o poder do reino. Os humanos foram abençoados com escolha, podem responder à adversidade com amargura ou fidelidade. José escolheu confiar, e Deus o recompensou abundantemente. Mas observem, esta elevação não é só para José. Através dele, nações serão alimentadas.
Deus sempre tem propósitos maiores do que vemos. Que aplicações práticas tiramos desta história extraordinária? Primeiro, confie no tempo de Deus. José esperou anos, mas Deus não se atrasou nem um dia. Quando você está passando por tempos difíceis, lembre-se, Deus está preparando algo maior. Segundo, prepare-se nos tempos de abundância. José sabiamente guardou nos 7 anos fartos para os 7 anos de fome. Espiritualmente, use tempos de bênção para fortalecer sua fé, estudar a palavra e crescer em oração. Terceiro, sempre dê crédito a Deus. José poderia ter se gabado de sua sabedoria, mas declarou: isto não está em mim, Deus dará resposta. Quarto, use a autoridade para abençoar, não para benefício próprio. José salvou nações inteiras. Como você está usando os dons e posições que Deus lhe deu para preservar vida e abençoar outros? Esta história nos ensina que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Ele tem um plano perfeito que se desdobrará no tempo certo. Vamos orar juntos. Senhor Deus, como José, às vezes nos sentimos esquecidos ou passando por dificuldades que não entendemos. Ajuda-nos a confiar em teu tempo perfeito e em teus propósitos maiores. Dá-nos sabedoria para nos prepararmos nos tempos de abundância e fidelidade nos tempos de escassez. Quando nos deres autoridade ou posição, que sempre acreditemos a Ti toda a glória e usemos essas oportunidades para preservar vida e abençoar outros. Obrigado porque, como José, podemos confiar que estás sempre trabalhando para o nosso bem e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por estudar conosco hoje. Continue conosco em Gênesis até Apocalipse enquanto vemos como Deus continua trabalhando através da família de José. Que Deus os abençoe! Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.